É oficial, a era de Arthur Lira acabou. Finalmente a era de Arthur Lira acabou com uma decisão da Polícia Federal. Porque aconteceu aquilo que nós já estávamos prevendo que iria acontecer. A Operação Overclean está a um passo de ficar com o Flávio Dino. Ah, mas não houve o sorteio quando ela foi pro STF por contracitação ao aliado do Arthur Lira, o Omar Nascimento, não está junto com o Cássio Nunes, o bolsonarista? Sim, está com o Cássio Nunes, ele foi sorteado. Mas a Polícia Federal solicitou que a Overclean fosse para o Flávio Dino. E agora Dino é, junto com Alexandre de Moraes, o ministro que mais causa medo em Brasília. Ouso dizer que Dino causa mais medo em Brasília do que o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes afeta só os bolsonaristas, Flávio Dino afeta o centrão inteiro. E esse é o fim da era Arthur Lira. A relação de Lula com o Congresso agora vai ser muito mais fácil. Porque o centrão acha que Lula e Dino possuem ali um joguinho casado. Mesmo que eles não hajam, mesmo que eles não tenham esse jogo casado, é claro que o Congresso vai ficar com muito medo de contrariar o Lula e o Flávio Dino botar ali a Polícia Federal para investigá-lo, porque farra de emenda do orçamento secreto é o que o Centrão mais tem. E aquela previsão do cacique do Centrão que Arthur Lira seria preso, ora, tudo caminha para isso. Será que Dino vai prender o Arthur Lira? O que você acha da Operação Overclean no colo do Flávio Dino? O Centrão morre de medo? A relação de Lula com o Congresso a partir de 2025 vai ser mais fácil graças ao Flávio Dino? E Dino vai prender Lira como Xandão prenderá Bolsonaro? Gostou dessa notícia? Eu sei que sim, então você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever também no canal. A Polícia Federal, pessoal, já havia encaminhado a Operação Overclean, que é aquela operação que está apurando desvio de emendas parlamentares, começou com problemas de limpeza urbana e pavimentações em Salvador, na Bahia, e depois se espraiou para vários estados do Nordeste. O Elmar Nascimento, que é o aliado do Arthur Lira, foi citado. A Polícia Federal encontrou ali alguns elementos que podem aí levantar suspeitas pesadas contra o Elmar Nascimento e por conta disso, a Polícia Federal solicitou que a Operação Overclean fosse para o STF. O Cássio Nunes Marques foi sorteado. Cássio Nunes, bolsonarista, escolhido por Bolsonaro para ir lá para o STF. Ele foi sorteado para cuidar desse caso. Mas a Polícia Federal pediu que o Flávio Dino tomasse conta da Operação Overclean. Por quê? Porque é uma operação que envolve desvios de emendas parlamentares, envolve o orçamento secreto e o Flávio Dino já havia solicitado que a Polícia Federal investigasse o repasse das emendas e as decisões tomadas pelas lideranças de bancada. E esse caso tem tudo para chegar no Arthur Lira. Porque se o Elmar Nascimento está envolvido, Arthur Lira também, muito possivelmente, está envolvido na Operação Overclean. É uma questão de tempo para que Arthur Lira seja envolvido na Operação Overclean, sem dúvida alguma. A Câmara dos Deputados, desde quando o Flávio Dino bloqueou as emendas e optou pela decisão de abrir uma investigação na Polícia Federal para apurar o orçamento secreto e as emendas, já havia um medo que o Flávio Dino pudesse se tornar uma espécie de Xandão das emendas. Porque o Alexandre de Moraes, ele abriu o inquérito das milícias digitais, o inquérito das notícias falsas, das fake news. E esse inquérito está aberto desde 2019. E tudo relacionado a 8 de janeiro, Bolsonaro, foi para o Alexandre de Moraes. Ele manteve o inquérito aberto e Moraes não se dobrou diante de Bolsonaro. Foram instrumentos de pressão que fizeram com que o bolsonarismo se mantivesse na linha. E a mesma coisa pode acontecer agora, só que com o Flávio Dino. Tendo o inquérito mãe, que vai ficar aberto durante muito tempo, pressionando o judiciário, ou melhor, pressionando o legislativo e principalmente a Câmara dos Deputados. O grande temor de Brasília, de fato, se concretizou. Porque a Operação Overclean, que está sendo dita como o maior escândalo de corrupção desde a Operação Lava Jato, está no colo de Flávio Dino. E o lance é que o judiciário está babando para se vingar do legislativo. Vai haver revide. O Flávio Dino vai com tudo para cima desses caras do Centrão. Porque nos últimos anos, o poder do legislativo
por conta das emendas e de uma maior parcela de controle orçamentário, aumentou demais. E esse poder do legislativo o fez subjugar o executivo e o judiciário, pressionando, revogando medidas, falando que ia empichar ministro do Supremo. Enfim, nós vimos tudo o que aconteceu. O Lula, em 2023, precisou governar junto com o judiciário. Houve uma união de judiciário e executivo para se contraporem aos poderes do legislativo, porque o legislativo estava se destacando diante dos outros dois poderes da República. Então agora é a hora do judiciário revidar e colocar o legislativo no seu devido lugar para reequacionar os poderes. E o Dino tem tudo o que ele precisa para poder dar esse avanço. Não somente para investigar o caso da Operação Overclean, mas todos os outros casos com relação a desvio de emendas que possam surgir. Então, a Operação Overclean está muito restrita ali ao Nordeste, mas se houver um desvio de emenda ou uma suspeita ou inquérito lá do Rio Grande do Sul, oriundo do orçamento secreto, o Flávio Dino também pode investigar. Então o Dino está com o Congresso na mão. E não pense que os outros ministros do STF não vão apoiá-lo, porque eles vão, porque é a hora de colocar o Congresso, na visão do Judiciário, de joelhos para que haja um reequilíbrio dos poderes. O Lula obviamente vai se beneficiar muito dessa história. Obviamente. Eu acredito que o ano de 2025 Lula terá muito mais facilidade para governar, ou na sua relação com o Congresso, mas principalmente com a Câmara dos Deputados, do que ele teve nos últimos 2 anos. Porque existe uma percepção em Brasília, ou uma suspeita, de que Lula e Flávio Dino atuam em conluio. É possível que isso de fato aconteça, mas nunca houve uma manifestação pública sobre essa dobradinha de Dino e Lula. O Arthur Lira desconfia horrores dessa história, ou dessa atuação junta. Mas, se há ou não, mesmo que não tenha, o Lula já se beneficia. Por quê? Porque o Flávio Dino agora tem um instrumento de pressão na mão. E o Congresso, ele pode se achar intimidado. Opa, se eu agora começar a querer pressionar muito o Lula, pode ser que o Flávio Dino mexa os pauzinhos no judiciário e acabe me lascando. Porque a gente lembra, quando o Arthur Lira estava colocando muito a cabecinha pra fora, eu falava, vai dar problema. Na semana seguinte vinha alguma coisa já para dar uma lapada no Arthur Lira. Então o Lula, ele tende a se beneficiar dessa história toda, ou desse inquérito no colo do Flávio Dino, e a relação do Congresso deverá ser muito menos tensa. Porque a Operação Overclean, ainda mais agora, no colo do Flávio Dino, marca o fim da era Arthur Lira. Acabou. É uma transição que nós vamos ter agora. Depois de 4 anos de Arthur Lira, entra o Hugo Motta. O Arthur Lira, ele corre o risco de ser preso. A gente já falou muito dessa previsão de o Cacique do Centrão fez lá em 2023. E o Hugo Motta também tem problemas com o Overclean. Porque um amigo dele, o Netinho Lins, que é um cantor lá do Nordeste, foi citado. E ele é amigo do Lira, amigo do Hugo Motta, amigo do Ciro Nogueira, senador, amigo do Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil. O União Brasil tá todo encalacrado. Então é um recado muito claro. Não tente fazer igual o Arthur Lira fez. Porque se você fizer, Hugo Motta, nós vamos com tudo contra você. E o Davi Alcolumbre também tem problema. Porque uma das assessoras, chefes de gabinete do Arthur Lira, vai prestar depoimento da Polícia Federal por conta da Operação Overclean. Então a era de Lira acabou. E o Hugo Motta vai ter que andar na linha e não achar que ele tem grandes poderes como o Arthur Lira achou. Acabou. Vejo que Lula terá uma vida muito mais fácil e o Congresso uma vida muito mais difícil.